Você, advogado, quer ser bem-sucedido nas ações indenizatórias trabalhistas? Então esse vídeo foi feito para você. Assista-o até o final, pois além de lhe dar dicas que valem ouro, já que na Justiça do Trabalho, nas ações indenizatórias trabalhistas, pode lhe render excelentes honorários, vou deixar ao final do vídeo um e-book gratuitamente para você poder baixá-lo. Nele estarão os passo a passos, desde o atendimento ao cliente até a distribuição da ação. Assista o vídeo até o final. Primeiramente, para ingressar com a ação, devem estar presentes 3 requisitos simultâneos, que são o dano, o nexo de causalidade e a culpa da empresa. A depender do caso, você poderá estar pedindo danos morais, danos materiais, que é o pensionamento, e danos estéticos, a depender do caso, devendo anexar a toda a documentação necessária. Nesse vídeo, eu vou lhe ensinar quais documentos você deverá estar anexando e quais documentos não deverá anexar, pois esses documentos podem lhe prejudicar na ação. Nas ações indenizatórias trabalhistas, é fundamental que o cliente, que o trabalhador, reúna o máximo de documentação possível, isso para tentar provar e demonstrar todas as suas alegações, ou seja, que estão presentes todos os requisitos ensejadores para fazer jus à indenização, que são o dano, o nexo de causalidade e a culpa da empresa, conforme eu já mencionei. A documentação necessária para o ajuizamento da ação. O trabalhador deverá providenciar a seguinte documentação: cópia do RG, CPF, comprovante de residência, contra-cheques, atestados e exames médicos que comprovem a doença, comunicado de decisão do INSS ou carta de concessão de benefício, preferencialmente acidentário, comunicado do acidente de trabalho, CAT, caso tenha sido acidente de trabalho típico, ou outros documentos relacionados à doença ou acidente de trabalho. Os laudos ou atestados médicos são de suma importância para comprovar a incapacidade, o grau de incapacidade, se houve sequela, o tempo de tratamento relacionado à doença ou acidente de trabalho, caso tenha sofrido. Com relação aos laudos e atestados médicos, aconselha-se a não anexar documentos que contenham a expressão doença degenerativa, pois isso induz o perito a afastar o nexo de causalidade, tendo em vista que doença degenerativa não é considerada como doença ocupacional. No entanto, muitos peritos esquecem que a doença degenerativa ela pode ter o seu agravamento em decorrência da atividade exercida pelo trabalhador. Nas ações indenizatórias por acidente de trabalho, as cartas de concessão de benefício ou comunicado de decisão, principalmente aquelas que reconhecem a natureza acidentária da doença, são de suma importância. O fato do INSS reconhecer de forma presumida o nexo de causalidade, isso já ajuda no momento da perícia, destacando que o perito não é obrigado a seguir a decisão do INSS, tendo em vista que ela tem presunção relativa. No entanto, estando o trabalhador afastado pelo INSS, seja com benefício acidentário ou não, o perito dificilmente afastará a incapacidade do trabalhador, pelo menos nesse período que ele estiver afastado pelo INSS. Enfatiza-se que a decisão do INSS tem presunção relativa, não impedindo com isso que o perito afaste ou reconheça o nexo de causalidade no momento da realização da perícia médica judicial. Atestados de saúde ocupacional, o ASO, admissional, periódico e demissional. O ASO é um resultado do exame que o trabalhador recebe, atestando sua aptidão ou não para o trabalho. Ele pode constar como sendo apto para trabalhar, apto parcialmente para trabalhar ou inapto para trabalhar. O ASO admissional é um dos mais importantes documentos, pois nele consta que o trabalhador, para começar a trabalhar naquela empresa, ele estava apto. Vamos ver que depois de um tempo ele começou a adquirir uma doença, começou a ter sintomas de uma doença.
Então, com isso, ele pode alegar, olha, quando eu comecei a trabalhar na empresa, o meu atestado deu como apto. Então, a minha doença foi agravada ou originada no período em que eu estava trabalhando na empresa. Cabe salientar que no atestado de saúde ocupacional deve conter todos os riscos a que o trabalhador está exposto trabalhando na atividade que ele exerce. Por exemplo, riscos ergonômicos, biológicos, químicos, de acidente de trabalho, passíveis de causar doenças ocupacionais. Com relação à prova testemunhal, em muitos casos ela é muito importante, pois às vezes o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, no entanto a empresa se negou a emitir o comunicado de acidente de trabalho. Com isso, se o trabalhador ingressar com uma ação judicial, essa prova testemunhal poderá ser fundamental para comprovar suas alegações. Nas ações indenizatórias por acidente de trabalho, é fundamental que o advogado faça um relatório de atendimento, em que nesse relatório conste todas as informações, por exemplo, desde a data de admissão, o tipo de trabalho que o trabalhador exercia, o risco a que ele estava exposto, quando foi o início dos sintomas da doença, como foi o acidente de trabalho típico, caso tenha sofrido um acidente, se ele recebeu treinamento, se ele recebeu EPI, se na máquina tinha trava de segurança, enfim, tudo isso para, na sua inicial, você montar a sua tese para comprovar todas as alegações do trabalhador. No entanto, é fundamental que o advogado peça ao cliente para assinar no relatório de atendimento. Isso para que ele não tenha surpresa. Por exemplo, chegar numa audiência, o cliente falar, eu não narrei esses fatos para o advogado. Então, você tendo esse documento assinado, você se resguarda. Atividades expostas a riscos ergonômicos, isso no caso de doença ocupacional. Nesses casos, é muito importante que o advogado faça as seguintes perguntas para o cliente. Na atividade para a qual você foi contratado, o que você fazia? Essa pergunta é muito importante, porque neste momento o advogado ainda não teve acesso ao PPRA, PCMSO, NR17, dentre tantos outros documentos, apenas ao ASO, e isso caso o cliente tenha guardado essa documentação, que infelizmente em muitos casos os clientes não guardam. Havia ginástica laboral, pausa para descanso ou recuperação da fadiga muscular, era fornecido o EPI, havia rodízio de atividade, você assinou algum documento relacionado à ginástica laboral, treinamento? Infelizmente acontece muito isso. O trabalhador não tinha treinamento, não tinha ginástica laboral, no entanto, de forma inocente, ele assina um documento a pedido da empresa, onde ele confirma que tinha esses treinamentos, essa ginástica laboral. Quando foi começar os sintomas da doença? Você foi afastado do trabalho? Você comunicou ao encarregado da empresa? Após a constatação da doença, você ficou afastado pelo INSS? Se sim, foi concedido benefício modalidade acidentária ou não? E a empresa está lhe prestando alguma assistência? Essas perguntas são muito importantes para você montar a sua tese e tentar comprovar todas as alegações do trabalhador. As principais lesões por esforços repetitivos relacionados ao trabalho são a síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto relacionada ao ombro, síndrome do manquito rotador, lombociotalgia, cervicalgia, epicondilite, dentre tantas outras. Atividades expostas a riscos de acidentes, no caso de acidente de trabalho típico. São diversas as funções em que o trabalhador tem um risco maior de sofrer um acidente de trabalho típico. Pode provocar amputação de membros, seja parcial, total, cegueira, esmagamento, dentre tantos outros. Isso ocorre principalmente quando o trabalhador tem contato com maquinário, com máquinas cortantes, com serra circular, principalmente em fábrica de móveis, frigoríficos, dentre tantas outras atividades. Nesse caso, é muito importante que o advogado faça as seguintes
perguntas para o seu cliente no momento da entrevista. Você recebeu treinamento para trabalhar nessa máquina onde você se acidentou? Você tinha experiência com esse tipo de máquina? A máquina tinha trava de segurança? Ela tinha um sistema de parada de emergência? Havia revisões periódicas? Se sim, de quanto em quanto tempo? A serra ficava exposta ou tinha uma proteção sobre ela? Por exemplo, em fábricas de móveis, a serra circular que tem que ter uma coifa protetora evitando o contato da mão do trabalhador com a serra. No entanto, infelizmente, a maioria das fábricas de móveis não tem isso. Como ocorreu o acidente, é fundamental que o trabalhador explique de forma detalhada para o seu advogado como foram as circunstâncias do acidente, e isso para ele montar a sua tese na inicial e tentar provar todas as alegações do trabalhador. Foi emitida a comunicação de acidente de trabalho, o CAT, pela empresa? Você ficou afastado pelo INSS? Se sim, ficou afastado por quanto tempo? Em decorrência do acidente de trabalho, você ficou com alguma sequela? É fundamental que o trabalhador junte atestados e exames médicos para comprovar uma eventual sequela, pois isso, no momento da perícia médica, será fundamental para avaliar a incapacidade e a extensão do dano sofrido em decorrência do acidente de trabalho. Da petição inicial. A petição inicial é a peça processual mais importante, pois será através dela que serão delimitados os litigantes, a causa de pedir e o pedido. Requisitos da petição inicial. Sendo a petição inicial inscrita, deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a exposição dos fatos que resultem o dissídio, o pedido devendo ser certo, determinado e com indicação do seu valor, não devendo o advogado se esquecer de juntar a procuração. Do endereçamento. Nas ações indenizatórias por acidente de trabalho, a competência territorial será o local em que o reclamante, o trabalhador, prestava os serviços para o empregador. Com isso, o endereçamento será feito para o juiz do trabalho do local da prestação de serviços. Infelizmente, vemos muitos advogados cometendo erros grosseiros ao colocar no endereçamento juiz federal do trabalho, juiz da comarca tal. Não, o correto é juiz do trabalho da região tal, conforme o artigo 111, inciso 3 da Constituição Federal. Qualificação das partes. O reclamante deverá ser qualificado com nome completo, estado civil, número dos documentos pessoais, endereço completo. E o reclamado deverá ser identificado, qualificado com o nome completo, CNPJ e o endereço. Caso o reclamante não tenha essas informações da empresa, ele poderá solicitar ao juiz que determinará diligências a fim de que se encontre o endereço da empresa, por exemplo. Causa de pedir. De forma sucinta, podemos dizer que a causa de pedir consiste nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. No entanto, o juiz, na hora de julgar, ele não está atrelado aos fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor. Ele pode julgar a ação de forma procedente ou improcedente através de fundamentos jurídicos diversos. Pedido é aquilo que o autor pretende obter com a sua ação. Ele é uma consequência jurídica da causa de pedir. Com fundamento no princípio da adstrição ou congruência, a decisão judicial ela fica limitada à causa de pedir, não podendo o juiz julgar além do que aquilo que foi pedido na inicial. Por exemplo, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, podendo ter direito a danos morais, danos materiais, danos estéticos. No entanto, na ação, o advogado pediu apenas danos morais e não pediu dano material. Nesse caso, o juiz só poderá julgar com relação aos danos morais. E outra situação, por exemplo, se da inicial foi postulado danos morais por 10 mil,
O juiz não poderá exceder esse valor. O máximo que ele poderá conceder serão R$ 10.000. Pedido certo, determinado e com indicação de valor. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do valor, devendo ser bem expresso. Por exemplo, se você entrou com uma ação pedindo danos morais, tem que colocar danos morais. Valor, por exemplo, R$ 10.000. Uma outra situação, a pessoa se aposentou por invalidez, você quer pedir o pensionamento. Então você faz um cálculo. Se você quer em parcela única, você calcula desde a data do acidente até a data que ele completaria, por exemplo, 79 anos de idade. Você faria essa multiplicação, acharia o valor, somaria com os danos morais, o valor da ação seria esse, o valor da causa. Você pode incluir os honorários advocatícios, aí seria danos morais, danos materiais, os honorários advocatícios ou, porventura, outras despesas médicas com indicação do valor correto. No final do valor da causa, você somaria tudo para estar expressamente indicado o valor da causa, sob pena de indeferimento da ação. Da acumulação de pedidos, é perfeitamente possível fazer acumulação de pedidos, danos morais, danos materiais, danos estéticos. No entanto, eles devem ser compatíveis entre si, ou seja, devem estar relacionados ao mesmo fato, ao mesmo acidente de trabalho típico sofrido por um trabalhador, por exemplo, ou com relação à doença ocupacional adquirida por ele. Gratuidade e justiça. A gratuidade e justiça é a isenção com relação às custas processuais, por exemplo, pagamento de perícia, pagamento de custas finais do processo. Então é fundamental que o advogado anexe juntamente com a inicial a declaração de hipossuficiência ou declaração de pobreza. No caso do trabalhador receber até 40% do teto do INSS, a gratuidade de justiça será concedida para ele. No entanto, o advogado não pode se esquecer de fazer esse requerimento e ainda juntar a declaração de hipossuficiência. No caso do trabalhador receber acima de 40% do teto do INSS, isso não impede que ele consiga a gratuidade de justiça. No entanto, ele tem que provar para o juiz que não tem condições de arcar com custas processuais. Aí, nesse caso, ele deverá juntar comprovantes de despesas médicas com tratamentos médicos, dentre tantos outros. Honorários advocatícios sucumbenciais e honorários advocatícios contratuais. Os honorários advocatícios sucumbenciais são aqueles em que a parte que perde tem que pagar ao advogado da parte contrária os honorários em que ele foi condenado. Esses são distintos dos honorários contratuais, que são aqueles devidos pelo cliente ao seu advogado que o contratou. Cabe destacar que os honorários advocatícios de sucumbência têm caráter alimentar, podendo ser fixados com o mínimo de 5% até 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, e não sendo possível, será com relação ao valor atualizado da causa. Grupo econômico. O grupo econômico, para fins trabalhistas, é a vinculação de duas ou mais empresas que, embora possuem personalidade jurídica distinta, a laços de direção, coordenação ou atividade conjunta, não havendo necessariamente uma hierarquia entre elas, sendo responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de trabalho. Por isso, antes de ingressar com uma ação indenizatória, é muito importante que o cliente informe ao seu advogado a existência ou não do grupo econômico, pois isso não é incomum as empresas fazerem um desmembramento, havendo CNPJs distintos. No entanto, as empresas do grupo funcionam uma ao lado da outra, fabricando os mesmos produtos, possuindo os mesmos sócios. Por que eu digo isso? Porque se você sair vencedor numa demanda, caso uma empresa não tenha o dinheiro, você pode pedir a execução em face das demais empresas do grupo econômico, tendo em vista que elas poderão ser condenadas solidariamente. É importante também você ingressar com ação em face do grupo econômico, pedindo a responsabilidade solidária de todas as empresas, tendo em vista a decisão recente do Supremo Tribunal Federal,
em que não é mais possível a inclusão na fase de execução da empresa que não participou da fase de conhecimento. Cabe destacar que o advogado deve ter cautela ao inserir uma determinada empresa no grupo econômico. Em outras palavras, ele tem que ter a certeza que aquela empresa faz parte do grupo econômico. Caso contrário, se ela não fizer parte, o seu cliente pode ser condenado a pagar honorários de sucumbências ao advogado da parte contrária. Esse é um entendimento ainda não pacificado no Tribunal Superior do Trabalho. Cabe destacar que todas essas informações que estão sendo trazidas nesse vídeo estarão presentes no e-book que irei disponibilizar gratuitamente para vocês, inclusive com citação da legislação e doutrina. Dos requerimentos. Nas ações indenizatórias trabalhistas por acidente de trabalho ou doença a ele equiparado, é fundamental que o advogado faça o requerimento da perícia médica. No entanto, muitos advogados se esquecem ou não têm conhecimento que eles podem requerer também a realização de perícia de engenharia, seja para averiguar as circunstâncias do acidente, no caso de acidente de trabalho típico, ou as riscos ergonômicos, riscos químicos, no caso da atividade exercida pelo trabalhador em que ele tenha adquirido uma doença ocupacional. A perícia médica tem o intuito de constatar a incapacidade ou não do autor para o trabalho, no caso de doença, e se essa enfermidade tem ou não relação com o trabalho. No caso de acidente de trabalho típico, a perícia médica tem o intuito de avaliar se esse acidente provocou incapacidade ou não para o trabalho e qual o grau dessa incapacidade, por quanto tempo o trabalhador ficará incapacitado para o trabalho, ou se ficou com alguma sequela. Enfatiza-se que, no caso de acidente de trabalho ou doença a ele equiparado, em que a empresa nega a sua ocorrência, passa a ser do empregado o ônus da prova. Com isso, é imprescindível a realização de perícia médica para que o trabalhador consiga comprovar as suas alegações. Na inicial, é perfeitamente possível requerer, ao mesmo tempo, tanto a perícia de engenharia quanto a perícia médica. Deve-se ainda, na inicial, requerer que a empresa apresente a seguinte documentação: PPRA, PCMSO, LTCAT, LIT, que é o livro de inspeção no trabalho, NR12, relacionada a maquinário, NR17, relacionada à ergonomia, NR35, NR36, certificado de treinamento, ordens de serviço, comprovação de fornecimento de EPI, comprovação de ginástica laboral, comprovação de avaliação ergonômica, dentre outros. Os pedidos devem ser formulados com base em cada caso concreto. Agora, advogado, você estará pronto para ingressar com a ação indenizatória trabalhista. Todas essas informações contidas nesse vídeo foram extraídas do meu livro Manual das Ações Indenizatórias Trabalhistas, lançado pela Juruá Editora, que está na sua segunda edição, lançado nesse ano de 2025. Agora, para você receber gratuitamente o e-book, acesse o meu Instagram que está aqui embaixo, começa a me seguir e mande uma mensagem no direct dizendo eu quero, que lhe enviarei gratuitamente o e-book. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva no meu canal aqui do YouTube.